hoje é um vídeo que eu estou fazendo para atender os meus seguidores, porque muita gente, não é pouco não, muita gente me pergunta: pastor, como é que eu vou interpretar os sonhos que eu tenho? E as visões, isso é possível? Nós vivemos num tempo em que essas coisas existem ou é só da minha cabeça, né? Então, para responder a estas pessoas, eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá bom? Deus fala ainda em visões nos nossos dias. Eu quero mostrar para você na palavra de Deus que ele fala assim. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, quando Joel está trazendo a promessa do derramamento do Espírito, ele diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então aqui a gente está vendo claramente que Deus está prometendo que quando fosse derramado o Espírito Santo, haveria tanto a manifestação de sonhos quanto também de visões. Agora, se Deus está dando sonhos e visões nos últimos dias, nós precisamos entender como ele faz, né? E quando ele faz, porque a gente sabe também, até através da psicologia, daqueles que estudam a mente, que os sonhos, eles também são uma forma do próprio cérebro humano fazer uma limpeza, uma catarse, né? Então, como é que eu sei quando um sonho vem de Deus, quando ele é sobrenatural? Uma visão já é mais fácil, né? Mas um sonho, como é que eu sei se ele vem do meu coração, dos meus sentimentos, dos meus medos ou vem de Deus? Então, antes de eu entrar propriamente neste detalhe, eu quero dizer para vocês que ao longo da história, todas as vezes que o Espírito Santo é derramado, vem revelações de sonhos, de visões e em seguida avivamento, tá? Porque o avivamento, ele depende, né, desta manifestação de Deus, né, do poder de Deus. E junto com o avivamento vem, então, essas manifestações dos sonhos. E o Espírito Santo, então, nos últimos dias, está sendo derramado. E Deus vai revelar ao seu povo como proceder nesses tempos difíceis. Agora, gente, eu quero ler um texto muito importante lá do livro de Jó, capítulo 33, os versículos 15 a 18, porque esse texto ele vai explicar para vocês como que Deus faz para trazer os sonhos, as visões, por que ele faz, e eu vou aqui então mostrar para vocês e vou ler Jó 33, de 15 a 18. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha, gente, é interessante, aqui Jó está deixando claro, o livro de Jó está deixando claro que Deus dá estes sonhos e essas visões quando a pessoa cai no sono profundo. Por quê? Porque nós sabemos que enquanto estamos no estado de vigília, nós somos limitados pela nossa incredulidade. Antes do homem pecar, o homem não tinha barreira da incredulidade. Então, obviamente, Deus podia usar toda a sua capacidade cerebral. Hoje, nós somos embotados, né, pela nossa razão. Então, é quando o homem cai no sono profundo mesmo. Tanto é que quem não dorme até o sono profundo não sonha. Eu, por exemplo, como eu durmo pouco, dificilmente eu sonho, porque eu não chego ao sono profundo. E os sonhos só aparecem quando a pessoa cai no sono profundo, tá? Mas quando a gente olha para esse texto, eu vejo 3 razões distintas pelas quais Deus permite que tenhamos sonhos ou visões. A primeira razão, gente, é instrução. O texto fala que selar a instrução. Esta palavra selar tem o sentido de estabelecer uma direção ou uma admoestação. Então,
é isso que o texto está dizendo. Ele diz: entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos quebraram. Isso aqui é um outro texto, tá? É Jó capítulo 4, versos 12 a 16. Eu vou ler de novo. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Vejam, de novo, aqui Jó caiu no sono profundo e ele vê, é uma coisa que é um sonho, às vezes parece que é uma visão, né? Mas o fato é que tanto o texto de Jó 33, 15 a 18, quanto Jó 4, 12 a 16, mostram o quê? Que Deus ele visita os homens quando eles caem no sono profundo, né? Eu vou ler o Jó 33, de 15 a 18 de novo. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Ou seja, quando o homem já não tem mais aquela barreira do intelecto, dizer não é bem assim, é assado, aí Deus vem e fala, não é nada disso que você pensa com a tua razão. É assim que as coisas acontecem. Então a primeira razão, gente, de Deus dar sonhos e visões é para selar a instrução, é Deus ensinar, é revelar coisas para você. É por isso que muita gente que está passando por uma dificuldade, não sabe como decidir e está cheio de dúvidas, Deus vem e dá um sonho e no sonho ele elucida qual é o caminho que a pessoa tem que dar. Então é para selar a instrução, para dizer o que ele tem que fazer. Mas a segunda razão, ele diz, para apartar o homem do seu desígnio. O que significa isso? Direção, né? A Bíblia diz, o coração do homem é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso fala enquanto você está acordado. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que quando a gente está acordado, por conta de tudo que a gente recebe, né, da cultura, das vozes, a gente fica em dúvidas sobre o caminho, a gente não consegue discernir a voz de Deus. Quando você dorme, você abaixa a guarda e você está com o seu cérebro absolutamente em repouso, aí então que Deus vem e fala. E a segunda razão, né, é para fazer o homem apartar-se dos seus próprios desígnios, né? Daquele pensamento, daquela convicção errada. Então, a segunda razão porque Deus dá sonhos e visões é para estabelecer direção. A primeira é para trazer instrução. A segunda é para estabelecer direção. Para trazer a pessoa para a vontade de Deus. Tirar a pessoa da sua própria maneira de entender as coisas e trazer o homem para a vontade de Deus. É o que diz o texto aqui, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da sua soberba. Não é maravilhoso, gente, que Deus faz isso com a gente? Não é maravilhoso que quando Deus fala conosco, através de sonhos, visões, Ele fala para nos trazer de volta para a sua vontade? É lindo isso. Lá em Mateus capítulo 2, eu vou mostrar para vocês aqui que o que eu estou falando é verdade. No versículo 12 diz assim, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui está falando dos reis magos. Eles foram até Herodes porque eles queriam saber onde que o Messias ia nascer, né? Então eles foram até o Herodes, que era o rei dos judeus. E falou, olha, nós estamos seguindo a estrela, tal, vai nascer o rei dos judeus. Onde é que as escrituras dizem que ele vai nascer? Aí Herodes chamou os escribas lá, os sacerdotes, vai nascer em Belém. Tá bom, muito obrigado. Herodes já maquinou, falou, vou pegar esses caras. Ele vai lá, e depois eles voltam aqui e me contam onde é que foi. Que ele nasceu, eu vou lá e mato esse rei aí. Aí eles foram, conheceram Jesus, o adoraram.
dormiram à noite e o Senhor os visitou em sonho e disse, olha, não voltem para Herodes, porque ele está com má intenção. Vão embora por outro caminho. E aí, exatamente aquilo que eu falei para vocês. A direção deles foi mudada por conta desse sonho. E eles aí foram embora e não voltaram para Herodes. Provavelmente, se eles tivessem acordados, eles iam argumentar. Não tem nada a ver. Ele é o rei, ele não vai fazer isso com o Messias. Não, Deus não correu risco. Deu a direção enquanto eles estavam dormindo, né? Deus mudou a direção. Uma terceira razão que a gente vê no texto, gente, é a advertência. A primeira, instrução. A segunda, direção. A terceira é advertência. E o texto aqui, gente, que eu vou ler para vocês de novo, diz assim: em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Primeira razão, instrução. Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Direção, segunda razão. Mas a terceira razão é para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aqui é uma advertência a respeito de algum perigo que a gente pode correr, tá? E aqui ele fala de duas coisas, fala de cova, tá? A palavra melhor traduzida seria para abismo e dá a ideia de perdição eterna, morte espiritual. Então, antes do homem se perder, Deus revela para ele que ele está indo para a perdição. Mas a espada já fala de uma ideia de um livramento, de uma calamidade, de uma morte física. E, de novo, eu quero usar aqui o texto bíblico envolvendo o nascimento de Jesus. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, Deus deu um sonho também agora para José. Primeiro eu mostrei para vocês o sonho que ele deu para os magos, para eles mudarem a direção. Aqui, o sonho que ele dá para José é uma advertência, dizendo, vai embora, porque senão eles vão matar Jesus. Mateus 2,13 diz assim, tendo eles partido, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Ele disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Tá bom? Depois, lá no capítulo 2, versos 19 e 20, de novo a gente vê José tendo um outro sonho. Tendo Herodes morrido, Mateus 2, 19 e 20. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, porque quando o primeiro sonho que José teve, ele foi para o Egito. Ficaram 2 anos lá, depois que Herodes morre, o anjo aparece de novo, né? E diz assim, dispõe-te, toma o menino em sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, gente, que bacana. Deus usa de sonhos e visões com esses 3 propósitos. Primeiro, tá? Selar a instrução. Deus quer revelar uma coisa nova para você. Segundo, mudar a direção que você está indo. E se ele falasse com você acordado, talvez você ia questionar se era a voz dele. Não é isso? Mas dormindo, você abaixou a guarda, ele vem e fala com você, e você acorda com aquela sensação de que foi Deus mesmo, né? E a terceira razão é uma advertência, para te livrar de um perigo, né? E o texto de Jó fala tanto um perigo de perder a vida eterna, mas também de um perigo de morte física, de alguma coisa ruim que possa acontecer. Agora eu quero dar para vocês aqui um exemplo, né, mais dos nossos dias, ou pelo menos dos não tão antigos, né, quanto os temas bíblicos, que é um sonho que o presidente americano Abraham Lincoln teve a respeito da sua própria morte. Tá? Aliás, ele teve 2 sonhos e uma visão a respeito disso. E Lincoln era um homem crente, viu, gente? Olha, eu vou ler o que eu traduzi desse sonho. São palavras dele. Eu descansei muito tarde. Eu estava esperando por alguns importantes relatórios do fronte. Eu acho que eu não estava há muito tempo na cama quando eu caí num sono profundo, porque estava muito cansado. Vejam, de novo, sono profundo. Imediatamente eu comecei a sonhar. Parecia que havia uma tranquilidade mortal sobre mim.
Então eu ouvi alguns soluços, como se algumas pessoas estivessem chorando. Então eu pensei, deixei a minha cama e desci as escadas. Deixei a minha cama e desci as escadas. Então o silêncio foi quebrado por um choro profundo. Mas as pessoas que estavam chorando estavam invisíveis. Eu fui de quarto em quarto, mas nenhuma viva alma podia ser vista. Entretanto, sons de choro me encontravam. Quando eu ia de um quarto para outro quarto, eu vi luz em todos os quartos. Todos os objetos eram familiares para mim. Mas onde estava toda aquela gente chorando? Quem eram essas pessoas que choravam como seus corações tivessem sido quebrados? O que poderia ser o significado de tudo isso? Decidido a encontrar a causa dessas coisas tão chocantes e misteriosas, eu continuei até que eu cheguei à ala leste, onde eu entrei. Ele estava lá na Casa Branca, tá? Ele era presidente quando ele sonhou isso. Lá eu tive uma surpresa estarrecedora. Diante de mim havia um caixão, no qual estava um corpo vestido com vestes de funeral. Ao redor dele estavam soldados, postados como guardas, e havia uma multidão de pessoas olhando muito triste para o corpo, cuja face estava coberta, e outros choravam convulsivamente. Quem está morto na Casa Branca? Eu ordenei a um dos soldados. O presidente, ele respondeu. Ele foi assassinado. Então eu ouvi um choro muito alto da multidão, que me acordou do meu sonho. Eu não sonhei mais aquela noite. Embora tenha sido somente um sonho, eu fiquei estranhamente incomodado desde então. Memórias de Abraham Lincoln, por Ward Hill Lehman. O sonho de Lincoln se cumpriu 2 semanas depois, no dia 15 de abril de 1865, quando ele foi assassinado com um tiro na nuca. Incrível, né, gente? Lincoln também teve uma visão que ele compartilhou com a esposa. Um dia, ao olhar no espelho, ele viu 2 faces dele mesmo, uma olhando para a outra, né? Uma delas era muito forte, nítida, a outra era esfumaçada. Ele sabia que era ele, mas era quase como se fosse uma visão de um fantasma. E aí desapareceu. Ele ficou muito, assim, perplexo, preocupado. Aí ele chamou para sua esposa e contou para ela. E falou, o que você acha que pode ser? Ela deu a seguinte interpretação ao marido. Você vai ter 2 mandatos como presidente. O primeiro será muito forte, o segundo será fraco. E você vai morrer nesse mandato. Uau! Que mulher, né? Mas ela estava certa, né? E ele ainda teve um terceiro sonho 3 vezes, gente. E no dia que ele teve o último sonho, ele chamou os seus seguranças e contou. Nesse sonho, ele estava num barco sozinho e num oceano muito revoltoso. E ele não tinha boias, né, salva-vida, nem coletes, estava afundando. Naquela mesma noite que ele sonhou, quer dizer, no dia que ele acordou daquele sonho, ele foi assassinado. Um dos seguranças, chamado Cook, contou que todas as noites, quando ele ia dormir, o Lincoln dizia assim, good night, ou seja, boa noite. Naquela noite, ele disse goodbye, ou seja, adeus. Lincoln recebeu uma visão e 2 sonhos a respeito da sua morte. Isto tudo está documentado. Eu quero terminar esta palavra dizendo, queridos, que nem todo sonho nós temos que acreditar. Às vezes os sonhos são meramente uma expressão dos nossos medos, das nossas ansiedades, dos nossos traumas. Mas saiba de uma coisa, se você tem um sonho recorrente, dê atenção a ele. Peça ao Espírito Santo que te revele o que esse sonho representa, porque eu tenho certeza que Deus ainda fala nos nossos dias com sonhos e com visões. Amém? As 3 razões pelas quais Deus nos dá sonhos e visões: instrução, direção e advertência. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Amo vocês, um beijo grande no coração de todo mundo. Fiquem com Deus.